moldagem por transferência, ou em inglês, transfer molding. Então, nesse processo, basicamente, consiste em a gente tem a matéria-prima não polimerizada, ela é colocada na cavidade do êmbolo, como no processo anterior, e ela vai ser aquecida até derreter. Só que agora, em vez do êmbolo descer e formar justamente o formato que tem ali naquela matriz, essa matéria-prima líquida, ela vai ser injetada a partir de canais para uma matriz que está logo abaixo. E aí vai ganhar o formato dessa outra matriz. Então, feito isso, a temperatura e a pressão vão ser mantidas constantes até que haja a cura, né, a polimerização desse material. Esse processo ele é ideal para peças de pequeno a médio porte e com geometrias relativamente complexas, porque esse processo ele permite isso. A moldagem por transferência ela vai ser usada majoritariamente para polímeros termofixos. Então, esses polímeros termofixos eles podem ser reforçados com celulose, vidro, silica, alumina ou mica, que eles vão melhorar as propriedades desse material, por exemplo, propriedades elétricas, que é uma aplicação desse processo de moldagem por transferência, que são equipamentos elétricos. Além disso, eles vão reduzir também o encolhimento e empenamento, que são um dos defeitos que podem ser ocasionados por esse processo de fabricação. A principal limitação desse processo é a perda de material, porque o que acontece? O material que restou ali nos canais de alimentação, por exemplo, eles também vão curar, vão sofrer a cura. Então, como se tratam de materiais termofixos, uma vez curados, a gente não consegue mais reciclar esses materiais. Então, essa é a principal limitação desse processo. Os principais produtos são dispositivos elétricos e dispositivos de fiação, algumas peças de eletrodomésticos que precisam de boa resistência ao calor e algumas peças estruturais que precisam de uma boa dureza, uma boa resistência, né, quando submetidos a cargas. Também são utilizados em algumas peças automotivas e peças que requerem boa resistência ao ataque químico. Nessa imagem aqui a gente consegue ver a fabricação de um dispositivo elétrico, onde a gente já tem aqui os fios, né, alguns componentes elétricos, e a injeção do plástico a partir da moldagem por transferência. Moldagem a frio, ou em inglês, cold molding. É bem parecido com a moldagem por compressão a quente. Aqui na moldagem a frio, a gente tem a matéria-prima não polimerizada, ela é posicionada ali no êmbolo, e essa matéria-prima ela vai ser pressionada, só que ela vai ser pressionada ainda fria, e vai adquirir o formato do molde, e a cura vai ser realizada num forno separadamente, não vai ser realizado aqui nesse molde. Então, nesse processo, a gente consegue que ele seja mais rápido e mais econômico, mas, em compensação, os produtos resultantes eles vão ter um acabamento superficial menor e uma precisão dimensional menor também. Moldagem por injeção ou injection molding. A moldagem por injeção ela é o processo mais utilizado quando se trata de alta produção de polímeros termoplásticos. Então, o processo consiste em a matéria-prima, né, que são os grânulos não polimerizados, eles são alimentados por gravidade em um funil, e a partir desse funil, essa matéria-prima ela é encaminhada por uma cavidade e é movimentada por um êmbolo móvel. Esse êmbolo avança e esse material é forçado para uma câmara de pré-aquecimento, onde esse material vai ser derretido e vai ser superaquecido. Então, esse material superaquecido ele vai ser conduzido a partir de um canal para um molde. E a partir desse molde, o plástico vai se solidificar e o molde pode ser aberto e a peça retirada para uso. Esse processo ele tem como resultado um produto acabado que não precisa de trabalho, mais de trabalho de acabamento, né, no caso, antes da montagem ou do uso. A moldagem por injeção ela também pode ser aplicada aos materiais termofixos, mas o processo ele vai ter que ser um pouco modificado para fornecer a temperatura, a pressão e o tempo necessários para a cura do polímero termofixo. Os principais produtos feitos pela moldagem por injeção
são itens de uso diário, como, por exemplo, cadeiras, escovas de dente, pentes de cabelo, alguns brinquedos de criança, como são mostrados nas imagens, alguns dispositivos de sistemas de tubulações e alguns equipamentos da área médica, como seringas e alguns outros dispositivos.